Bom, a partir de hoje, acabei convidando aqui, depois da passagem deles pelo Jornal da Hits, para a gente trocar uma ideia sobre saúde aqui, né? E aí a doutora Maria Cornejo aceitou, junto com o pessoal da Viva Mais, o Plini e toda a equipe ali da Viva Mais Policonsultório Médico, para a gente falar um pouquinho de saúde. Sexta-feira, final de semana está chegando. Doutora, bom dia, como vai? Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos, tudo ótimo. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada. Final de semana é o momento dos excessos, é o momento que se exagera um pouco mais, que se permite mais, inclusive, né? Então, acho que é um momento que antecede apropriado para a gente falar sobre um tema: obesidade. E, obviamente, suas consequências. Isso. Bom, obrigada pelo convite. A Viva Mais ficou bem feliz de poder ajudar e ter estes momentos para poder contribuir com a população um pouco de educação, né? Antigamente na escola a gente tinha educação em saúde. Eu sou peruana, mas eu acho que em todas as escolas tinha. Agora as currículas têm mudado bastante e, lamentavelmente, o tempo é mais corrido e a gente aprende sobre doenças quando as pessoas estão doentes, começam a aprender. Eu vejo na consulta mesmo, os pacientes já adultos sabem bem pouco sobre doenças, sobre sintomas e sobre consequências. Então, eu acho que é bem importante esta entrada e esta participação aqui para poder levar um pouquinho de educação às pessoas. Podemos dizer que a obesidade é um erro de matemática? Eu poderia dizer assim, simples, do tipo, eu preciso de X para viver, mas eu como Y, eu como muito mais. É isso mesmo. O problema é que, em realidade, não é um problema, né? O ser humano, antigamente, ele precisava de guardar, de economizar gordura para subsistir. Sim. Na época lá do Paleolítico, a gente economizava gordura, por quê? Porque a gente, para obter comida, a gente tinha que caçar, tinha que correr, tinha que ir atrás. Então, não sabia quando ia conseguir novamente comida, o organismo inteligentemente acumulava toda essa energia em forma de gordura. Sim. Agora, na época moderna que a gente tem o mercado do ladinho de caça aberto até meia-noite. Até meia-noite, que tem todos os fast foods, com todos esses sabores que todo mundo gosta, que não são bons, mas que todo mundo gosta. A gente não precisa sair a caçar e correr e ficar sem comer uma semana. Então, não, é só pedir no celular. Só pedir no celular e vem. Então, a gente continua comendo do mesmo jeito e o organismo não entendeu essa mudança. Então, ele continua acumulando o excesso em forma de gordura. Lamentavelmente, isso faz mal. Já através do tempo, os estudos têm demonstrado que acúmulo de gordura não é somente a parte estética que afeta a saúde, né? Senão também as complicações que a obesidade traz. Tanto que a classificação de obesidade tem mudado, é uma doença. Antigamente era um sintoma, né? A pessoa era gordinha, a pessoa era magrinha, estava tudo bem. Agora não. Como ela é um conjunto de sintomas e sinais, ela está classificada como uma doença. Então, como uma doença, ela tem tratamento médico, tratamento psicológico. Então, é uma doença de tratamento multifactorial. Por quê? Porque ela tem uma base genética que, lamentavelmente, muitos nos apoiamos em isso. Ah, não, eu sou gordinha porque minha família é gordinha. Sim. Eu sou gordinha porque tenho problemas hormonais, eu sou... Às vezes o pai e a mãe é gordinho e o filho também tem que ser gordinho. Tem que ser gordinho, isso. E vem também aquela crença antiga dos avós: o meu neto é magrinho, ele está doente. Isso. Aquela crença de que para ter saúde tem que estar gordinho. Isso. Então isso tem que ser mudado mesmo, porque a gordura não é saudável. A gente pode conseguir energia imediatamente, a gente pode conseguir alimento imediatamente. Então, e a gente vê muitos gordinhos, muitos obesos que são doentes. Então, não tem nada a ver gordura com saúde. Isso é uma coisa que tem que ser mudada. E eu ainda recebo mais com crianças que a maior preocupação é que estão magrinhos, que receberam comentários de alguém que estão magrinhos. E vão lá para um reforço.
levam lá para ver se eles precisam de vitaminas, se eles precisam de alimentação, porque alguém falou que estão magrinhos. Eu sempre o mesmo comentário, né? Gordura não é saúde. Ainda tem essa cultura, né? Ainda temos essa Agora, cultura. ainda no cálculo matemático, quando eu falava aqui, calorias, obviamente, né? A gente precisa de X calorias, acaba comendo mais do que isso, obviamente vai engordar, porque vai estocar mais. Mas o mais, nesse caso, é menos. Um outro cálculo matemático. Quando a gente come com mais frequência, a gente tende a diminuir de peso, pode ser ou não? Tem vários estudos, né? Tem vários estudos onde diz que comer com maior frequência vai fazer o quê? A nível cerebral, a gente vai ter menos fome. Só que, lamentavelmente, a gente não come, não está acostumado, não está educado por comer o que a gente necessita. A gente come mais pelo gosto, pelos olhos, pelo que os outros comem. Pela propaganda. Pela propaganda. Então, a gente está saciado, está com um nível de energia bom, a gente consumiu o que precisava no almoço e aí, a 1h da tarde, viu um docinho. Então, vai lá e come o docinho. Então, se a gente comesse de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, até de 8 em 8 horas, como seria o normal, mas a gente comesse a quantidade indicada, que seria o que? A gente tem uma taxa de metabolismo basal, que essa é a quantidade de energia que a gente vai gastar durante o dia, que isso é um cálculo que a gente faz pela quantidade de músculo que tem, é o músculo que dá o metabolismo da gente. É mentira que a gente envelhece, a gente perde metabolismo. Não, a gente envelhece, a gente perde músculo. Se a gente perde músculo, então diminui o metabolismo. É o músculo que mantém o metabolismo. Então a gente faz esse cálculo e deve consumir calorias, ingerir calorias para manter esse metabolismo, conforme a quantidade de atividade física que a gente faz. Se a gente vai sair a correr uma maratona, vai queimar mais calorias, precisa consumir mais. Se a gente tem um trabalho de oficina que fica sentado, a gente consome menos. Se a gente vai fazer academia à tarde, a gente consome um pouquinho mais. Toda pessoa tem uma taxa diferente. E isso depende da idade, depende do sexo, também influi. Os homens têm um pouquinho mais de metabolismo que as mulheres, porque pela quantidade de músculo também. E até pelo tamanho, pela estrutura física. E pela estrutura física, isso mesmo. Então, é isso importante. Não é que, por exemplo, eu que trabalho em oficina, fico sentada todo dia no escritório e eu vou comer de 3 em 3 horas e vou emagrecer. Não, mas depende do que coma, de quanto coma, claro, e depende do meu metabolismo. Perfeito. Perfeito. Esses cálculos aí tem que ser feito individualmente, né? Isso, tudo isso é individualizado. O tratamento da obesidade não é igual para todo mundo. Ele, além de ser multifactorial, a gente tem que acompanhar com uma equipe multidisciplinar, tem tratamento, tem que ser individualizado, porque nem todo mundo precisa da mesma coisa. Tem pessoas que têm excesso de peso, a obesidade, né, começa pelo excesso de peso. A gente começa, não fica obeso da noite para o dia. Sim. Isso é um acúmulo de um dia após o outro. Um dia é igual que fazer músculo. A gente não começa um dia na academia e no outro dia está musculoso. Não. Tem que ir todos os dias, e a obesidade é igual. Então, a senhora falava nesse multifatores, passa desde a situação psicológica. Isso, a gente tem a base genética, por quê? Porque a gente pode vir de uma base de família mais gordinha, mas a base genética também vem a parte social, a alimentação que tem nessa família, nessa área, nesse grupo, a atividade física também, a parte psicológica que é fundamental. Come por compulsão, para descontar às vezes uma frustração, vai lá. Que a gente tem essa também, né? Quando briga com o namorado, vai lá e come a caixa de chocolate inteira, né? É isso, né? Mesmo. Olhando televisão e tá comendo e aquela coisa. E muitas pessoas não sabem que tem compulsão, não sabem que o estresse aumenta o apetite. Sim.
Então diminui os hormônios da felicidade. A comida que a gente mais gosta aumenta os hormônios da felicidade também. Então a gente vai procurar, o corpo vai procurar o quê? O mais confortável para a pessoa. Então ele e tem aí cai nessa é uma armadilha. É também. uma armadilha. E depois de entrar nessa, para sair... A gente tem que saber, tem que conhecer, tem que tomar decisões adequadas para a gente. Então, só sabendo, só conhecendo. Se a gente não sabe, a gente vai por isso. Tem que ter a informação, né? É por isso que a gente convidou a doutora Maria Cornejo para vir trocar essa ideia conosco, para despertar isso. Quero falar aqui a respeito da condição física. A gordura, ela se espalha pelos órgãos internos, mas também sob a pele. Isso. Qual é a mais difícil de se lidar e qual a que causa maior problema? Bom, olha, a diferença, eu falei, né, que a gente era diferente pela idade e pelo sexo. A gordura é igual. A gordura se acumula mais facilmente nas mulheres embaixo da pele e nos homens nos órgãos internos. Olha só. E os homens são os que mais dificilmente procuram atendimento, procuram consulta, quando estão bem sintomáticos. Então, o problema é que a mulher é bem mais preocupada, a parte estética, nem sempre a gordura, senão a parte estética leva elas a consultar, a procurar atendimento, procurar ajuda. E o grande problema no sexo masculino é que eles não vão, eles tomam uma cervejinha, a barriga cresce e eles acham, não, é a barriga cervejeira. Sim. Não, é a barriga de gordura, porque é ali onde se acumula a gordura nos homens, começa e nos órgãos internos, o crescimento abdominal é proporcionalmente à gordura que está no coração, no fígado, nos rins e dentro dos vasos sanguíneos. Por isso, a maior mortandade aí, ou mortalidade entre os homens de ataques fulminantes em função disso. Lamentavelmente, é em função disso. É a pior das gorduras, é a mais grave. Entope tudo, para de funcionar tudo. Assim como se acumula na barriga, ela se acumula dentro dos vasos sanguíneos e dentro dos órgãos. É como se fosse aquele motor do carro, do veículo, que está sujo de graxa e vai acumulando aquilo e não tem limpeza, daqui a pouco vai trancar o motor. Eu falo para minhas pacientes, é como o cano da pia. Sim, que também. vai acumulando gordura. Lamentavelmente, eu tenho um simulador de vaso sanguíneo. Sim. E a luz do vaso sanguíneo é inteirinha e ela começa a ficar menor, vai ficando menor. E aí a sangue não passa, até que um momento fecha completo e a sangue não passou. E aí a gente tem os infartos. O pior da obesidade não é a gente se ver bonito ou se ver feio. O pior da obesidade é as complicações a longo prazo que ela traz. E o pior que a gente está vendo agora é que a gente tem muitas crianças que estão entrando neste problema. Isso que quer dizer? Que a gente não quer criança gordinha, não. O problema é que se antigamente a gente tinha obesos depois dos 40 anos e a gente agora está tendo obesos com 6 anos, a gente começava com problemas cardiovasculares a partir dos 60. Agora a gente vai começar com problemas cardiovasculares a partir dos 20. Entendi. Então é muito grave. Por isso que a gente está tão focado, não é a gente, não é a Uruguaiana, é o mundo, é a Organização Mundial da Saúde que está fazendo uma luta para poder tratar, controlar, prevenir, poder descobrir e tratar antes de que comecem as complicações, porque a gente tem um altíssimo índice de doenças crônicas não transmissíveis que aumentam a morbidade, a mortalidade, diminuem a qualidade de vida das pessoas, levam a maior hospitalização, todo influi para todos nós, porque a gente que paga imposto, que contribui com o SUS, então aumenta o gasto hospitalar, o gasto familiar, porque não é igual a gente ter uma pessoa saudável que contribui com a renda em casa, que ter uma pessoa acamada, complicada com AVC, que vai aumentar o gasto dentro de casa. Então é um problema para todos. Então às vezes a gente acha que a obesidade é uma coisa pessoal, e não é, né? Não é. Ela causa um impacto em todo o grupo, né? Em todo o grupo.
É na pessoa, na família, na sociedade. Na estrutura de saúde, em tudo. Em todo mundo. Então, o que a gente quer com isto é que além da pessoa se ver bem, se sentir bem, porque obviamente uma pessoa no peso adequado, ela é mais ágil tanto fisicamente quanto mentalmente, porque está comprovado que a obesidade causa inflamação no corpo, não é só gordura, é inflamação. Inflamação já é função do corpo. Sim. Então, além de causar inflamação no corpo, causa inflamação no cérebro. Se a gente tem inflamação cerebral, a gente vai ter mais crises de enxaqueca, mais crises de dor de cabeça, menor agilidade de pensamento. Então, menor agilidade de pensamento, menor produção. Daqui a gente não produz AVC. bem. Daqui a pouco, doenças degenerativas cerebrais. Que são essas? Demência, Alzheimer, demências vasculares. A pessoa sai do ar e a gente não sabe por quê. E tudo começou lá, no excesso de peso, no consumo de calorias. Bom, dá tempo ainda de tomar uma atitude e resolver. Pedir ajuda, quem não consegue sozinho, né? Se socorrer e buscando aí essas informações que são fundamentais para entender como funciona, quais as consequências, para a pessoa se conscientizar dessa necessidade de mudança nos hábitos. Como a doutora falou aqui, é uma coisa que vai diariamente acumulando, podem demorar anos, décadas, mas a conta chega. A conta chega, o corpo sempre passa a conta. E com isto eu não quero dizer que a gente não vai ter uma vida social, a gente não vai comer um X um dia, a gente não vai comer uma pizza ou outro, não. Eu falo para meus pacientes assim, eu não sou extremista, eu não sou de que não vai comer. O problema e eu não faço dietas, por exemplo, Sim. porque é isso que leva ao erro. A pessoa faz uma dieta restritiva, completa, radical, 30 dias, os próximos 30 dias ela vai sair e vai comer de tudo o que encontra por ali. A gente precisa encontrar um equilíbrio para a pessoa. Então, a maioria dos dias, se cuidar para um dia que tem um evento social, poder desfrutar e fazer igual que os outros, claro. Não fazer a diferença. E isso a gente pode conseguir com todo mundo, com as crianças, educando as crianças, e nós adultos podemos. Tá aí. Muito obrigado pelo bate-papo aqui. Espero que a gente estreite essa relação aí para outros temas importantes aí para nossa audiência. A gente que agradece. Isso foi só o pontinho da obesidade. Tá, a gente tem muito para conversar. Iremos conversar, se Deus quiser. Doutora Maria Cornejo atende Não Viva Mais Policonsultório Médico na Domingos de Almeida, esquina Júlio de Castilhos. Tem inclusive lá o atendimento home care, o atendimento a domicílio. Vai uma equipe médica lá para atender você. Dá uma passada, conversa com a equipe toda, lá estão disponíveis. Doutora, muito obrigado, um bom dia para a senhora. Um bom dia, muito obrigada. Vamos